que nos reunimos nesta noite tão especial para celebrar o Dia Internacional da Família. Um momento que nos convida à reflexão, à união e fortalecimento dos laços que sustentam a nossa sociedade. Gostaríamos de iniciar este evento com uma mensagem. A família é o primeiro lugar onde aprendemos sobre amor, respeito e valores. Que possamos cuidar, valorizar e proteger esse presente tão precioso, buscando sabedoria para enfrentar os desafios do mundo moderno. Em um mundo cada vez mais conectado, nós somos convidados a refletir como as redes sociais e a inteligência artificial têm impactado as nossas relações, os nossos lares e a nossa forma de viver em família. Que esse momento ele seja de aprendizado, reflexão e fortalecimento dos laços que realmente importam. Este evento é promovido pela Igreja Assembleia de Deus em parceria com a Prefeitura Municipal de Porto Lucena, a quem expressamos nossa sincera gratidão por abraçar esta ideia e por disponibilizar este espaço no centro de eventos, para que este encontro fosse possível. Nosso muito obrigado também a todos os convidados, organização, participantes e convidados que aceitaram estar conosco nesta noite. Para darmos início à programação, convidamos a todos para que fiquem em pé e recebam a entrada das bandeiras, símbolos que representam nossa identidade, história e valores. Bandeira do Brasil, conduzida pelo jovem Miquéia Soares, representa a nossa pátria, a sua soberania e a união de todo o povo brasileiro. A bandeira do estado do Rio Grande do Sul, conduzida pela jovem Luísa Souza, simboliza a força, a tradição e o orgulho do povo gaúcho. A bandeira do município, conduzida por Valmir de Lima, expressa as nossas raízes, a nossa cultura e o compromisso com o desenvolvimento de nossa comunidade, conduzida pelo Valmir de Lima. Recebemos agora o coral feminino, Rosas de Saron, e na sequência o coral masculino, Guerreiros da Última Hora, da Igreja Assembleia de Deus, aqui de Porto Lucena.
para nós darmos a abertura inicial a esse evento, nós convidamos então o nosso prefeito municipal, Yuri Sommer Sabolowski, para trazer a sua palavra nessa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu sei que está frio, mas é lá fora. Aqui dentro não está, né? A Amanda e o Magno com a elegância e diplomacia de sempre, né, pessoal? Apresentação, aí, coral, hino nacional. Parabéns e obrigado pelo trabalho. Vice-prefeito João, os parceiros de luta aí, mais um evento. Obrigado pela parceria, por estar junto. Primeira dama, a Lara que está aqui, segunda dama, a vice-dama, né? Cumprimentando eles, quero cumprimentar todos os nossos servidores, diretores, funcionários da prefeitura, pessoas que estão aqui conosco nessa noite. Pastor Denilson, obrigado pelo desafio, né, que nos colocou, de a gente trazer uma pessoa que a gente não conhece, mas que tem uma missão importante essa noite aqui, né, pastor? Estou cumprimentando o senhor, quero cumprimentar toda a igreja que está aqui, Deus. Que possamos ter uma ótima noite aqui na presença do Jair e a Karina. Karina, não sei se vai falar, mas o Jair, pelo que eu falei com ele aqui, está preparado, né? Vou trazer uma palestra importante para nós. Palestra de um desafio que nós, pais, nós, avós, nós, pessoas talvez um pouco mais idade, estamos vendo nossos filhos enfrentar com seus filhos ou nossos netos, e também nós que não somos tão velhos, vendo os nossos problemas com os nossos filhos mesmo, que é a questão que está afetando mentalmente a nossa população toda. Problemas de depressão, problemas do dia a dia, e tem aumentado significativamente, professor Jair. E nós que trabalhamos bastante na área da saúde, desde que nosso diretor, temos visto isso a passos largos. E o que está acontecendo? É a pergunta que nós fizemos todos os dias. O que está acontecendo? Aí nos vem e diz, prefeito, é a vacina do Covid. Aí vem outro, não, é a vacina aquela que mandaram para matar os velhinhos na Galileu. E não é para matar ninguém, pessoal, é para salvar quem vai estar fazendo. Ah, mas por que não sei o quê? Pessoal, nós estamos vivendo uma sociedade cada vez mais pessoalista. Nós não estamos sabendo mais viver em sociedade. Hoje aqui nós estamos com casa cheia. Socializar. Sair de casa, ir até os encontros que tem, conversar com pessoas diferentes, ver que não é só o seu problema que é importante, tem gente com muito mais problema que nós e vive mais feliz do que nós muitas vezes. As redes sociais têm sido um problema constante na vida de cada um de nós. Por quê? Mesmo para quem usa só para o trabalho. Muitas vezes não consegue almoçar em paz, nem jantar em paz, nem dar uma cesteada, quem gosta. Não tem mais fim de semana, não tem mais hora. Porque o teu telefone é 24 horas ligado e os problemas estão chegando 24 horas na vida de cada um de nós. E nós somos adultos. Beleza. O reflexo do filho, ele gera no pai ou na mãe. O que o filho faz? Até para madrugada no celular, é joguinho, é contato, que nós nem soubemos. Isso é o pior, pastor. Antigamente, não vou falar. Vou falar uma coisa que eu não vou falar. Antigamente nós revistinhas, né? E era proibido comprar e tudo aquilo, existia os pais, tá bom. Hoje está tudo na tela. Crianças novas, jovens,
A família está desacreditada. Faz um evento para a família. Família é o bem mais sagrado que nós temos. Será que não deu importância para a família? Não deveríamos trazer os filhos para aqui na nossa família hoje? Ou não é mais família? Ou cada um pode viver só a sua vida? Quantas pessoas largaram no bares, idosos, sem os filhos nem me visitar? Quantos filhos que foram embora para não falar mais com o pai, porque tem problema, porque alguma coisa? Mas eles estão todo dia curtindo, estão acompanhando o dia a dia o que cada um está fazendo. Então, pastor, que o senhor seja muito feliz hoje aqui, nos traga a sua mensagem e a sua palestra que eu sempre digo. Todos nós, em todo lugar que a gente vai, tem alguma coisa para aprender. E quando ele consegue trazer uma pessoa que tem a sua expertise no assunto, ele falou que desde o ano 98, eu acho que ele nem tinha nascido em 98, mas desde o ano 98 trabalha com computação, com inteligência artificial de agora, mas com computação, com rede de montagem da internet e todas essas coisas. Que o senhor possa trazer os nossos diretores, os nossos professores, as pessoas que vieram aqui, um aprendizado muito bom e que a gente saia daqui fortalecidos, aprendendo mais. Desejar a todos vocês, que será dia 15 então, um ótimo dia da família, que possam se reunir nas casas e repensar tudo aquilo que nossos avós nos ensinaram, ou que a Bíblia nos ensina todo dia para quem lê, que a família é o bem mais sagrado do mundo. E um beijo no coração de todas as mães que estão aqui no dia das mães, domingo, que possam ir daqui agraciadas com a paz de Deus. Muito obrigado. Prefeito, nós gostaríamos que o senhor permanecesse um momento aqui. Nós temos um momento de homenagem para o senhor nessa noite. E o nosso pastor, o Edmilson, está sendo convidado para fazer essa homenagem. Boa noite a todos, na paz do Senhor. Para nós é uma alegria poder estar aqui nesta noite com todos vocês. Como disse aqui o nosso prefeito, cumprimentando ele, a sua digníssima esposa, o vice-prefeito João, a nossa Cirlei, mais conhecida como Aneca, né? Mas é um prazer muito grande poder estar aqui nesta noite especial, pois lá já está dito, né? Eu amo a minha família. Eu se importo com ela. Não somente a minha família, entre a minha esposa e os meus filhos, mas, de modo geral, quantas pessoas a gente adquire nessa caminhada como família, para poder ajudá-los. Então é um prazer poder estar aqui nesta noite, cumprimentando nosso pastor Jair, sua esposa, que atenderam o convite sem nos se ver pessoalmente, e atender o convite de estar aqui. Para nós é um grande privilégio, que Deus abençoe grandemente a vossa vida. Agradecer também com o Magno e Elaine, que estão conduzindo os trabalhos. Deus abençoe as vossas vidas. Como se passou dia 5 de maio, aqui no município, algo especial aconteceu. Algo maravilhoso aconteceu. Sabe por quê? Porque existe algo que Deus nos deu, que se chama vida. E a vida é um dom de Deus, que devemos valorizar a cada momento. Quantos que dariam tudo para estar sentado aqui e não conseguem? E para nós é uma grande alegria poder aqui hoje fazer uma homenagem especial. Eu tenho um versículo que eu gosto de frisar muito. Então, dizer, Salmo 23 é conhecido, mas o versículo 6: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse versículo eu quero deixar em homenagem ao nosso prefeito municipal, que Deus continue dando sabedoria, graça, para desenvolver o seu trabalho. E eu sempre digo que tem algo que sempre nos auxilia, e algo de valor. Como nós não teríamos como aqui trazer um presente pela comunidade, representando carinho pelo Senhor, mas nós vamos lhe dar algo que vale muito mais do que dinheiro. Aonde o dinheiro não chega, aonde o dinheiro não vai, mas isso que eu vou lhe dar hoje vai além disso. Alcança a eternidade.
por gentileza, vou pedir aqui para o grupo, vamos cantar os parabéns aí. Vamos cantar um parabéns aí, abençoado aí para o nosso prefeito municipal. Como já sabe o prefeito, já falei o que é, mas eu fiz uma dedicatória, depois o senhor vai ler em casa. Tá? Aí vamos só tirar uma foto para registrar. E vamos dizer para o prefeito: o melhor lugar de morar no Brasil onde é? Porto Lucena! É isso aí, Porto Lucena. Você sabe por que eu digo isso? São Paulo, nós vamos tirar uma fotinha. Sabe onde está escrito isso? Na Bíblia. Pela boca do justo se exalta a cidade. É isso que estamos fazendo. Então, vamos lá então. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus abençoe. É a nossa Podem tomar assento. Para dar sequência ao nosso evento, convidamos para um momento especial de louvor e adoração os nossos corais para fazer uma integração, subirem aqui em cima do palco e louvarem nessa noite. amor de Deus.
que estará também trazendo o seu momento de adoração ao nosso Deus. Boa noite a todos na paz do Senhor. Estamos felizes, uma noite abençoada, para estarmos aqui nesse lugar tão maravilhoso, para agradecer a Deus pela vida, pela família, em especial, né? Vamos louvar a Deus com uma canção bem conhecida. Aquele que tem fôlego de vida, louve ao Senhor, diz a palavra do Senhor, né? Vamos louvar a Deus com essa canção. Pessoal, pediria para nós ficar todos em pé, para que você já descanse um pouquinho, né? Descansar os E vamos estar cantando. É um louvor universal aí, todo mundo conhece. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, ó Pai. Eu preciso de ti, Senhor. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, faço tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é também maior. Faz um milagre.
palmas para ele. Podem tomar o assento. Queremos também ouvir a palavra do nosso pastor presidente do campo do Porto Lucena, o Denilson Inácio Fartas. Mais uma vez cumprimentamos a todos que estão aqui presentes nesta noite. Deus venha abençoar grandemente as nossas vidas. Já mencionado o protocolo, nós vamos aqui mencionar os nomes novamente, né? Mas louvando a Deus por essa oportunidade maravilhosa. E que possamos guardar no nosso coração. Sei que tem algo especial da parte de Deus e as mensagens, louvores, edificam a nossa vida, nos ensinam a nossa trajetória. Por isso que a Bíblia vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Não é uma expressão, ou um credo, ou confiança em qualquer coisa, mas sim é temer ao Senhor, aquele que nos deu a vida, aquele que é fiel e verdadeiro. Então louvamos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. Que bom seria se todos pudessem ouvir. Como que o nosso prefeito mencionou, eu fui procurado por uma família por causa de uma criança de 8 anos, que ela tentou cortar seus pulsos, porque foi tirado o celular da mão dela. Então é difícil de ouvir situações assim, sabendo que existe um caminho, e a sabedoria não vem somente do olhar, mas vem do ouvir. E a Bíblia diz que o ouvir produz a fé, e a fé que nos une uma viva esperança de que o nosso Deus é fiel e tem algo especial para cada um de nós. Então que Deus abençoe a todos que irão participar, ouvir, e que sirva de sabedoria, de alento, de despertamento a todos nós. Que Deus venha usar o nosso pastor Jair, que vai ministrar os nossos corações aqui na terra da hospitalidade, Porto Lucena. Vamos passar a palavra então novamente a Elaine, já vamos ouvir a palestra. Então, dando continuidade à nossa programação, nós teremos agora a palestra com o tema extremamente atual, né? E também muito necessário, que é redes sociais e a inteligência artificial no contexto familiar. Um convite à reflexão sobre como utilizar essas ferramentas de forma saudável, consciente e equilibrada dentro dos nossos lares. E nós apresentamos a vocês o palestrante Jair Lima. E agora vou ler um pouco da sua biografia, tá? Ele é pastor sênior da Assembleia de Deus de Três Coroas, no Rio Grande do Sul. É escritor, ele é membro da Academia de Letras do Rio Grande do Sul, capelão, é conselheiro da CGADB e da CIEPADES. Ele é membro do IBDR, ele é graduado em redes de computadores, pós-graduado em governança de TI, pós-graduado em tecnologia, Google for Education. Ele é pós-graduado em investigação forense e perícia criminal, MBA em contabilidade empresarial, especialista em teologia e direito e religião por la Universidade Autônoma de Madrid, Espanha. Recebamos agora em pé o nosso palestrante com uma salva de palmas. Boa noite a todos, na paz do Senhor. Uma alegria
estar pela primeira vez aqui em Porto Lucena e eu quero já de imediato saudar a autoridade municipal, o nobre excelentíssimo senhor prefeito, primeira-dama, vice-prefeito, sua muito digna esposa, o pastor Adenilson, nosso amigo, colega de muito tempo, a quem eu tenho a honra de estar visitando hoje, e no nome dos citados, então, saudar a todos nessa noite tão especial. Por gentileza, fiquem à vontade. Eu quero convidar o prefeito, o pastor Adenilson e a primeira-dama, por gentileza, que eu quero entregar 3 recordações, 3 mimos, mas eu vou descer aqui para não precisar vocês subir. Isso aqui que levar presente também para dentro. Já começou, A primeira-dama, eu quero entregar uma obra chamada Revisão Guia Completo, que foi escrito para a Universidade Federal de Santa Catarina e hoje é utilizado em muitas universidades, que traz um curso sobre essa nova forma de programar. E eu quero dar para a senhora fazer alguma coisa, alguma doação, enfim, alguma ação com a Secretaria da Educação. Como a senhora achar, né, que é importante essa obra, a senhora vá adiante pela Secretaria da Educação. Ao prefeito, a edição anual da Academia de Letras do Estado do Rio Grande do Sul, onde eu trago uma coluna na página 64, que traz por tema 400 anos das missões jesuíticas guaranis no Rio Grande do Sul. Uma coletânea de todos os escritores. Eu trago então essa lembrança para o senhor com a coluna que eu escrevi. Ao pastor Adenilson, eu trago a última edição do livro Redes Sociais, o Guia para o Cristão Conectado. E subtítulo Conectando o Mundo sem se desconectar do céu. Ele é a base da palestra de hoje. Ele traz um linguajar que não é restrito às igrejas, nem a alguma igreja ou alguma fé, mas ele traz aqui toda uma descrição do tempo que a gente está vivendo, e é uma obra que eu recomendo, está na mão, então, pastor. vamos colocar aqui então. Ali depois eu vou. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Iniciando então a palestra, hoje vamos estar trabalhando em cima do tema Você no Centro da Tempestade Digital. É uma palestra que eu tenho trazido para muitos públicos, especialmente esse público das prefeituras, da Secretaria de Educação, municipais e estaduais, onde nós vamos tratar de um problema sério do nosso tempo, que é o mau uso das redes sociais. E juntamente com o tema, um momento novo que nós estamos entrando, que é o momento das IAs. E o tema da palestra é Você no Centro da Tempestade Digital, justamente porque nós estamos passando por uma transição. Toda a geração que nasceu antes dos anos 2000, toda a geração que nasceu antes dos anos 2000, viu nascer as redes sociais e viveu antes das redes sociais. E nós vivemos agora a geração posterior aos anos 2000, que já nasceu conectado, a geração das redes sociais.
Só que as redes sociais, elas estão com um tempo determinado. Em algum momento ela vai ser substituída por uma nova tecnologia. E essa nova tecnologia já está batendo as portas hoje, que é a inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela vem para mudar tudo, de maneiras que eu quero aproveitar, senhor prefeito, a sua iniciativa e do pastor Adenilson, de que a cidade de Porto Lucena seja protagonista desse tempo de mudança, de que os cidadãos da cidade de Porto Lucena sairão na frente e se prepararão muito mais do que outros que não estão atentos ao que está acontecendo, sobre essa mudança que vai impactar todos. Por isso, o tema, você no centro da tempestade digital. Aqui vamos falar nessa noite sobre redes sociais, saúde mental, mercado de trabalho, no mundo transformado pela inteligência artificial. Vou pedir a gentileza do organizador para tirar o contrabaixo dali, para ficar livre a tela, para que nada atrapalhe a apresentação, e se puder passar para o próximo slide, eu agradeço também. Isso. Se alguém quiser tirar alguma foto, enfim, fica disponível melhor o espaço. Perfeito. Muito obrigado. Se puder, para o próximo slide. Enquanto a gente faz essa transição, eu começo fazendo uma pergunta. Quantos, no dia de hoje, quando acordaram pela manhã, a primeira coisa que fizeram foi pegar um celular na mão? Eu também. Então, é a realidade do nosso tempo. A gente vem de uma geração desconectada, mas a gente já assimilou esse movimento da geração conectada. E a geração Z, a geração que está aí, geração alfa, geração beta e etc., né? De fato já nascem conectados, e antes que falem, antes que se expressem, já conseguem dominar os aplicativos que aqui estão, sabem utilizá-lo antes que saibam ler ou escrever. Na sequência eu trago alguns números, e o senhor prefeito foi muito feliz na sua colocação, porque esses números eles são atualizados todos os meses. E quando eu dou uma palestra específica sobre redes sociais, que não é o caso hoje eu vou mesclar duas palestras, porque o tempo é curto, a gente só tem 1 hora. Mas quando eu trago uma palestra específica sobre redes sociais, eu trago 18 slides de estatísticas, onde a gente descreve todo o problema que a gente está vivendo, e os últimos 6 slides são slides de solução, de pontos de conversão, para que a gente tenha uma solução. Para a palestra de hoje, eu trago isso de forma mais resumida. Mas o que esse slide mostra é que hoje, na média, o mundo passa 9 horas por dia conectado. Isso é muito. E se a gente não tivesse as fontes disso, é quase difícil de acreditar de que, na média, a população brasileira fique conectada 9 horas por dia. Sendo que a população brasileira é a população mais conectada no mundo. Mais perto do que isso, são 5 horas. Depois 4 horas, e depois cai muito esse número. Tá? Então, o Brasil é laboratório para o mundo. Tudo que concerne a redes sociais é lançado primeiro no Brasil. E se fizer sucesso, é levado para os Estados Unidos e depois, se consolidado lá, vai para o resto do mundo. É por isso que o Brasil primeiro recebe as novidades, testa-se aqui, porque é um povo de fato conectado, e isso que não se repete em nenhum país mais no mundo, de ficar conectados
9 horas por dia. 95% dos jovens brasileiros usam redes sociais. Esse número também, nenhum país do mundo tem. 95% dos jovens brasileiros têm redes sociais. E de fato tem e usam, acessam todos os dias. Mas o mais assustador, se fosse possível hoje, nós temos muitas crianças aqui. Eu queria assim ver muitas crianças, porque quando eu palestro sobre esse tema para a Secretaria de Educação, muitas crianças vêm ouvir. Esse terceiro ponto aí, porque os pais não sabem que os seus filhos acessam as redes sociais 12 vezes durante a noite. Na média, os pais já desligaram o celular, já foram dormir, e o seu filho vai acessar as redes sociais depois que você for dormir 12 vezes para verificar o que deram um comentário, o que curtiram, o que descurtiram, qual é o hate que foi dado, né? Fazer uma maldade contra alguém, e qual é a repercussão da última selfie que a pessoa tirou antes de dormir. Isso quer dizer que as nossas crianças estão dormindo cerca de 2 horas por noite. Isso é assustador. E se a Secretaria de Educação estivesse aqui, não sei se estão? Estão? Está ali? Mais alguém da Secretaria de Educação? Secretária? Adorei. Gonçalo. A Secretária de Educação está aqui. Secretário, Diretor, professores, algum professor? Professor levantando a mão. Ótimo, vocês vão ser multiplicadores dessa palestra nessa noite. É por isso que os alunos chegam na escola pela manhã e os professores chegam cheios de energia para dar uma aula, e os seus alunos estão acabados. Não tem energia para ter uma aula, porque eles consultaram as redes sociais 12 vezes durante a noite. E isso média, quer dizer que pode ser muito mais, pode ter casos muito mais graves. E se eu pudesse dar alguma direção hoje, eu já daria essa: que o celular dos filhos não deveriam estar no quarto das crianças, não deveriam estar perto das crianças, porque as crianças elas precisam de um sono reparador noturno de no mínimo 6 horas, mas a psicologia diz que é de 8 horas até 10 horas, porque é durante o sono que as crianças armazenam a memória definitiva. Então, tudo que elas aprendem durante o dia é durante o sono, aquele momento REM, aquele momento de sono profundo, é que ele vai armazenar e construir a sua moral e a sua ética. E as nossas crianças de hoje não estão mais tendo esse sono reparador e não estão gravando as informações, e é por isso que nós temos hoje muitas crianças que não conseguem processar aquilo que ouvem, não conseguem processar aquilo que leem. Nós temos um déficit de atenção inimaginável. As crianças de hoje não conseguem compreender o contexto das coisas. E por que não conseguem compreender o contexto das coisas? Muito obrigado. Porque não tem um sono profundo, reparador, para armazenar tudo aquilo que elas aprenderam durante o dia. Então, nós vivemos hoje a geração de nativos digitais, aqueles que cresceram com o celular desde a infância. O online é a única realidade que eles conhecem. Agora, outro ponto estarrecedor: quem é o teacher? Quem é o
professor dessas crianças? Quem está ensinando as nossas crianças? Aqui está dizendo assim: o algoritmo decide o que você vê. Existe um algoritmo nas redes sociais chamado Dr. Rank. E esse algoritmo, ele verifica através da câmera digital a dilatação da sua pupila, para verificar se o conteúdo que você está vendo expressa em você duas emoções: amor ou ódio. E se expressar alguma dessas duas emoções, ele vai continuar aquele comportamento. Isso quer dizer que se uma pessoa ela tem uma tendência a ser introspectiva, ela tem uma tendência a não expressar suas emoções, ela tem uma tendência de ter pensamentos suicidas ou enfim, qualquer tipo de desvio de personalidade, o Dr. Rank vai detectar e vai começar a colocar só esse tipo de conteúdo na pessoa. E é por isso que hoje a gente tem a maior taxa de suicídio entre jovens de toda a história do Brasil. Nunca tantas crianças se suicidaram como hoje, porque um personagem chamado Dr. Rank, que é um algoritmo que decide o que você vê, ele fica verificando a sua reação e fica alimentando a sua reação. Então, se você tem uma tendência de ódio, você vai ser bombardeado com conteúdos de ódio. E você vai ser alguém que vai se tornar cada vez mais intolerante, cada vez mais difícil de lidar, cada vez mais longe da sociedade, cada vez menos entendendo o outro, muito menos querendo se colocar no lugar do outro. A todos os valores que nos definem como sociedade cristã, esses valores são diminuídos até serem apagados totalmente. É por isso que nós temos hoje a chamada geração sem alma, uma geração que você chama a atenção dela e ela está tudo bem, porque é aquele conteúdo que ela recebe o dia todo. Então, quando você chama a atenção, é mais um hate que ele está recebendo. E aquilo já morreu, aquele sentimento de ser humano, de servir, de serviço, de amor ao próximo, aquilo já morreu, então já não faz muito sentido. Hoje a professora chama atenção, o diretor chama atenção, a autoridade policial chama atenção, e eles já não se importam mais, por causa desse algoritmo. E esse algoritmo, ele faz mais do que isso. Ele molda opinião e emoção sem que você perceba. Então, uma criança que ele tem uma criação de família, a sua família leva ele a ser uma boa pessoa, vem de um tronco bom, uma geração boa, de pais, de avós, de bisavós e trisavós. O algoritmo detecta isso. Isso não é o que o algoritmo vai trazer. Ele precisa captar a atenção da criança em 15 segundos. Quantos eu disse? E aí ele vai entrar com uma abordagem totalmente diferente. Uma abordagem muito forte, que vai ser a desconstrução desses valores. E é por isso que uma criança, depois de um ano, utilizando redes sociais, os pais não conhecem mais. Ninguém mais conhece a criança, porque ela foi doutrinada de 15 segundos, em 15 segundos, em ter um linguajar, uma moral, uma ética que você nunca imaginou na sua vida. E é interessante que se você pegar e der um celular para uma criança de 4, 5 anos, ele vai rodar 2 vídeos, e o Dr. Rank já vai descobrir o perfil da criança. E a partir do 3º, a criança não precisa mais escolher, ele vai assistir até o fim, porque o sistema vai detectar como eu atinjo essa criança. As relações mudaram
amizades, conflitos, afetos, agora tudo passou pelas telas. Esse momento, como disse o senhor prefeito, de que a gente fique desconectado por 2 horas, para essa geração conectada, isso é impossível. Eles jamais vão conseguir ficar 2 horas sem pegar o celular na mão e verificar o feed. Não tem como. É por isso que essa nova geração não consegue ir numa missa, não consegue ir num culto, não consegue assistir uma aula de 50 minutos. Eles não conseguem. Por quê? Eles não conseguem ficar 50 minutos desconectados. Eles precisam ser estimulados como se fosse uma droga. E a mesma substância que as drogas fazem no seu cérebro processar são utilizadas por esses algoritmos. As crianças têm a mesma sensação de prazer do que aquelas pessoas que são viciadas em drogas. Isso é o momento que a gente vive hoje. No próximo slide, o preço do scroll infinito. Então, você está conversando com a criança está ali, rolando a tela para cima, rola a tela para cima, e daqui a pouco, se você tirar o celular da mão dela, é capaz dela cortar os pulsos, porque ela não consegue te rolar para cima. Lógico que conseguir pegar o pai, o professor, o diretor, não consegue rolar para cima. E aí ele perde o sentido da vida. Então, o scroll infinito é algo que ninguém está preparado para lidar. O final dessa história, prefeito, a gente não consegue prever. Porque no trabalho não tem scroll infinito. No trabalho é relação com pessoas, relação com clientes, relação com fornecedores, relação com amigos. O trabalho, a família, a igreja, a sociedade é baseada em relacionamento, não é scroll. Não dá para rodar o feed na vida real. E essa geração, ela cresce pensando que pode rolar o feed. E é por isso que é uma geração que não consegue constituir amizades. Porque se daqui a pouco estranhar qualquer coisa no amigo, ele rola o feed, ou seja, troca de amigo. Ele não vai pedir desculpa. Ele não vai admitir que ele errou. Ele vai bloquear o amigo. Não é só nas redes sociais, é na vida. E imagina uma geração acostumada a bloquear pessoas nas redes sociais, vai bloquear o pai e a mãe. É uma geração que não conversa com o pai, não conversa com a mãe, não dá bom dia, não dá boa tarde, não dá boa noite, não se senta para fazer uma refeição. Por que isso? Porque lá na mente deles, eles já foram no perfil do pai e já bloquearam. Então, na vida real, eles não estão mais interagindo com o pai deles, porque o pai deles já está bloqueado na rede social. E na rede social é como se fosse bloqueado para a vida. Isso é algo assustador. Quando o celular vira hábito, o custo aparece na saúde mental. Problemas como ansiedade. Alguém posta algo e já começa aquela preocupação. Será que vão curtir? Será que vão comentar? Será que alguém vai falar mal? Como é que eu vou gerenciar isso? Porque algumas pessoas eu posso excluir o comentário, algumas pessoas eu posso bloquear. Só que quando você bloqueia alguém que falou mal da sua postagem, ou quando você exclui aquele comentário de que falaram mal de você, e o prefeito é uma autoridade municipal e fala mal do prefeito todos os dias, né? Então alguém vai lá e exclui aquele comentário, que assim, resolvi excluir o comentário. Você excluiu para você. Você é o único que não vê o comentário. Todos continuam vendo. É por isso que na tecnologia a gente fala que na internet é para sempre. Porque você bloqueia alguém, aquela pessoa continua viva e ativa. Você exclui o comentário continua lá, só você que não vê. Você responde alguém, aquela mensagem não vai chegar para a pessoa. Vai chegar para as outras pessoas
pessoas que vão fazer o quê? Falar mal de você por ter respondido alguma coisa que fizeram contra você. E nesse jogo de esconde-esconde, é só você que sofre. Por isso que, daqui a pouco eu vou falar sobre desconexão. Não é à toa que o próprio Jesus Cristo, no livro de Lucas, no capítulo de número 5, primeira vez que encontra com os discípulos, a chamada pesca maravilhosa, ao final o senhor prefeito ele diz assim: deixa as redes no centro. A galera de pesca, outra vez. Sono roubado, as crianças não dormem mais, foco fragmentado. Como é que um professor vai conseguir transmitir um conteúdo em 15 segundos? Porque o máximo que uma criança consegue se concentrar hoje é por 15 segundos. Depois ela vai rolar o feed. Você tem 15 segundos para atrair atenção. E se você conseguir atrair atenção, a memória das crianças está programada para gravar, todos comigo aqui, 45 segundos. Então tem 15 segundos para atrair atenção e depois mandar uma mensagem em 45 segundos. Passou de 45 segundos, eles não gravam mais nada, mesmo que você fale 1 hora. 50 minutos é uma aula, ele vai gravar 45 segundos e o resto ele vai descartar, porque no feed dele, se ele gostou, ele vai assistir por 45, e se ele não gostou, ele já rolou por 15, e isso eles levam para a vida. Então imagina um palestrante que está acostumado a palestrar 45 minutos, agora precisa fazer a sua palestra em 45 segundos. Imagina você formar um ser social com capacidade de convencer um futuro cliente a comprar um carro em 45 segundos. Olha o ser social que nós vamos viver daqui a um tempo, onde tudo se resolve em 45 segundos, aonde você escolhe a namorada ou o futuro marido em 45 segundos. Que tipo de vida as pessoas vão ter no futuro? Isso é foco fragmentado. Como que as pessoas vão formar uma opinião em moral, em ética, em política, em economia ou em religião em 45 segundos? Comparação tóxica. O que é isso? As nossas crianças, elas se comparam pelos colegas que formam a sua bolha social. Então eles querem ter o mesmo jeito, a mesma vida, as mesmas roupas, os mesmos hábitos dos seus amigos no mundo virtual. E isso nem de longe é verdade. Porque o que as pessoas colocam ali é o imaginário, não é a vida deles. E agora com a IA, nem o imaginário mais é verdade. Porque eles utilizam um filtro e você olha aquela pessoa e ela não é tão bonita assim, e nem tão inteligente assim, e nem tem tanto conteúdo assim, então nem isso mais a gente pode se utilizar disso. Então essa comparação tóxica, ela faz com que as pessoas se atraem ou se odeiem muito rápido, e isso não forma amizades, porque você só vai ser amigo de alguém de verdade depois de um saco de sal. Quem é da geração antiga aqui? Para comer um saco de sal vai tempo, né? Colherinha, né? 15 gramas para colocar na comida. Então você só sabe se alguém é seu amigo depois de um saco de sal. E agora as pessoas querem decidir quem é amigo, quem é inimigo, num feed, numa rolagem. Que relacionamentos duradouros essa próxima geração vai formar ou vai fazer? A ansiedade entre jovens cresceu significativamente com os intensos das redes sociais, e a comparação online é apontada como o principal fator.
Então as crianças hoje estão tirando a vida porque fizeram uma selfie e não receberam a quantidade de curtida que eles imaginavam. E eles querem morrer. A vida não faz sentido se a selfie de hoje tiver menos curtida que a selfie do ontem. Perde o sentido da vida para as pessoas. E viver é tão bonito. Viver é algo que Deus deu. Viver é tão belo. A vida é tão boa. As pessoas que estão lá no hospital dariam tudo para ter mais um dia de vida, para estar perto do neto. Mas as crianças de hoje querem se matar, perdem o sentido da vida, porque receberam, não receberam algo que achavam que iam receber nas redes sociais. Terminando a estatística, o tempo médio da atenção dessa geração nova é de 8 segundos. Então eles vão olhar para você, na vida real, olhar para o seu rosto, por 8 segundos. E se você não conquistou eles não te olham mais. Eles ficam 3 horas por dia só no feed, passando vídeos de 15 segundos e aumentando para 45 se eles gostam. E 68% das crianças já não conseguem mais dormir, ou dormem mal, pelo mau uso do celular, principalmente por ter acesso ao celular durante a noite. A próxima, por gentileza. Então, a pergunta que fica é: quem está controlando quem? Porque o ser humano gosta de dizer que está controlando, né? Que tem o controle. Não, eu tenho controle. Não, eu não tenho isso. Não, eu não uso droga. Não, eu não faço isso, eu não faço aquilo. A gente vê se a pessoa tem um controle ou se está sendo controlado quando a gente diz assim: vamos fazer um retiro? Vamos. Só que não pode levar o celular. O pessoal desiste, não consegue contemplar a natureza, não consegue ver os pássaros, não consegue ver os peixes, não consegue ver o sol maravilhoso que Deus fez para nós, não consegue ver como é bom a gente se relacionar com as pessoas, trocar experiências, aprender com o outro. Eles não conseguem, porque lá no retiro não vai ter celular. Então a questão de quem é controlado ou quem está no controle é a maior pergunta do nosso tempo. A pessoa usa o celular ou é o celular que usa a pessoa? Porque nós estamos aqui e algumas pessoas conseguiram de fato só usar o celular para tirar uma foto, mas outros já pegaram para verificar se já não tinha recebido uma mensagem, para ver se já não tinha uma recomendação do Instagram, para ver se já não tinha alguma coisa no Facebook e assim por diante. Uso consciente. O que é o normal? O que é o natural? O normal e o natural é você pegar o seu celular e largar e ficar muito bem, conversando com a família, jantando, almoçando, conversando com alguém, tomando chimarrão, sem se preocupar que ali tem uma mensagem. Porque aquela mensagem ali, ela vai ficar ali. Você não é refém dela. Quando você terminar a sua interação, você vai pegar, você vai responder todas. Imagina se o prefeito fosse responder todas as mensagens que ele já recebeu, só nessa 1 hora que ele está aqui. Não viveria, não teria relacionamento. Você precisa decidir quando e por quanto tempo usa, e aí sim você está no controle. O celular é uma ferramenta. O celular é extraordinário. Nunca a gente teve tanta oportunidade de ganhar dinheiro com o celular. Um celular pode mudar a sua história, pode te tornar rico. Mas as pessoas estão fazendo o quê? Diluindo a sua mente no feed, no Reels, e estão só perdendo. Não consegue acumular patrimônio. Isso sem falar, que eu falo em outras palestras, da geração do tigrinho.
questão de que é uma coisa ruim, não é. É maravilhoso. Imagina, você tem um filho, e o filho está em outro país, e você pode apertar aqui e ter uma conversa. É maravilhoso. Agora, quando as pessoas vão para o outro lado, do lado da dependência, é ruim demais. Uma pessoa recebe um salário dele no final do mês, trabalhou o mês inteiro, ele não consegue chegar em casa para dar tempo de pagar o aluguel e fazer o rancho. Por quê? Porque no caminho as bets já começaram com as mensagens, porque o celular avisou elas que a pessoa recebeu. Isso é muito sério. As redes te informam e elas conectam tudo de bom, desde que seja um bom uso. A dependência digital é checar o celular de forma compulsiva e frequente. A pessoa não consegue pegar e deixar virado para baixo. Não consegue. Tem que deixar virado para cima e de vez em quando está olhando. Ansiedade sem ele, mesmo minutos. Nós passamos por uma enchente forte no Paranhana, em maio. Ficamos lá 2 ou 3 dias sem luz, 10, 12 dias sem água, prefeito. Aqueles rios lá tudo encheram, quase 30 dias sem celular. Eu não me importei. E daqui resolve depois. A gente viveu, a gente sobreviveu. A gente estava acolhendo as pessoas, a gente estava de casa em casa, vendo o que as pessoas precisavam, levando uma comida, levando um rancho, acolhendo. Estávamos ocupados, mas teve gente que queria morrer, porque estava uma semana sem ver no Facebook, no Instagram. Que coisa terrível. Ansiedade sem evidência por minutos, horas sumindo sem perceber o feed. O celular decide a sua atenção e o seu humor. Imagina que você acorda, respira, obrigado, Deus, cuidou de mim durante a noite. Levantei, estou caminhando com as minhas pernas, eu sou privilegiado, ninguém está me carregando. Não é uma cadeira de rodas que está me levando, eu estou caminhando. Respirei. Graças a Deus eu não tenho um aparelho me fornecendo oxigênio. Levantei os braços, graças a Deus, meus braços funcionam. Tenho braços, tem gente que não tem. Mas as pessoas não conseguem ver a beleza da vida, a beleza de estar vivo, porque se escravizaram ali. E vai que durante aquela noite a operadora caiu, a internet não funcionou, a antena, o rádio, o cabo, alguma coisa aconteceu, já é um desespero. Em vez de acordar feliz, em sonho, eu tenho família, eu tenho amigos, já se acorda desesperado. Mais do que isso, você teve uma noite de sono maravilhosa. Abre o TikTok, e em 3 vídeos, o Dr. Han vai te deixar lá embaixo. Vai te detonar, e você não terá um dia motivado para ser um vencedor, porque se tornou um escravo do celular que passou a decidir a sua atenção e o seu humor. Você tem uma mulher maravilhosa, você tem um marido fenomenal, mas não consegue dizer: olha, você é top, você é 10. Por quê? Porque viu 3 vídeos no celular que acabou com o seu dia. Próximo, por gentileza. Uma pausa para respirar. Desconectar na fraqueza, sabedoria. Reserve um tempo offline. Quando eu palestro só para alunos, eu chamo de detox digital. Vamos fazer um detox. Vou começar com 10 minutinhos. 10 minutinhos sem celular. Como é que você faz? Aí eu almoço e vou para o celular. Não. Você vai almoçar, vai esperar 10 minutos para ir para o celular. Depois a gente avança para 30 minutos, prefeito. Aproveitar a refeição. O neto, o filho que está ali, os amigos. Depois vou para o celular. Esse detox, a gente conseguir chegar a 2 horas por dia, 2 horas, sem a sua mente processar as coisas, a sua mente ter ideia,
você ter ideias, você crescer como pessoa. Revise o que você consome. A pergunta é: se o Dr. Rankin pudesse falar, e ele pode estar aqui, o que ele falaria de você? Baseado naquilo que você vê, ou naquilo que você clica, ou naquilo que você curte, ou naquilo que você comenta, ou naquilo que você... Se ele fosse um psicólogo e fosse dizer quem você é, se você pudesse perguntar assim: quem eu sou? Qual seria a resposta dele? Você é um consumidor de conteúdo sadio? Um conteúdo à altura da sua personalidade? À altura do cargo que você representa? À altura da família que você tem? Da pessoa que você é? O objetivo não é abandonar as redes, é usar de forma intencional. Porque as redes são maravilhosas. Imagina que hoje o prefeito consegue atingir quase que todo o município com uma notícia boa numa rede social. Uma campanha de vacinação, o prefeito foi muito feliz, falou das vacinas. As vacinas salvam pessoas, são maravilhosas. E é muito fácil você dizer: olha, agora, sábado, vai ter uma campanha de vacinação no SF, enfim, não sei como é que se chama aqui, e vamos para lá, e todo mundo vai, e olha que é maravilhoso. O pastor está aqui, fazendo um evento de evangelismo, convidar as pessoas: olha, vamos lá para a praça tal, vamos estar cantando, vamos estar louvando, isso é maravilhoso. Mas as pessoas têm usado para fazer o mal. Isso é triste. E quando você cuida da saúde mental, o mercado está mudando. Lembra que o tema da palestra era uma tempestade que a gente está vivendo? E o que está mudando? Está chegando alguém novo. Para mim não. Trabalho desde o começo. Inteligência artificial, ela é em 1950. Peguei todas as fases. Desde 98, quando o Kasparov perdeu no xadrez por uma inteligência artificial. E nunca mais quis jogar xadrez. Maior campeão do mundo. Mas para as pessoas parece que algo está chegando agora, para a maioria das pessoas. E o que vai acontecer com a gente? Se você está viciado em redes sociais, você vai ser triturado. Não vai sobrar nada de você. Nesse momento novo que a gente vai viver. Nesse mundo novo que já existe. Não é algo que vai existir, já está acontecendo. Próximo slide, por gentileza. Enquanto você rola o feed, o mercado está mudando para sempre, você não está prestando atenção. As pessoas estão presas nas redes sociais e não estão aproveitando o celular, prefeito, para aprender a dominar a inteligência artificial. Secretária de Educação saiu. Primeira dama. O mundo vai ser dividido entre dois tipos de pessoas: aqueles que dominam a inteligência artificial e aqueles que são dominados por ela. Só vai existir dois tipos de pessoas. E a questão que vai definir isso é quem está preso aqui, trancado aqui, e não vai crescer como pessoa, ou quem está olhando para frente e não tem tempo para a rede social, porque está muito focado em construir o seu futuro. Nunca foi tão fácil de crescer, nunca foi tão fácil de aprender. Porque você pode chegar para o ChatGPT e dizer assim: olha, eu não consigo saber como se faz a fórmula de Bhaskara. E ele vai te ensinar de um jeito que a professora de matemática nunca te ensinou. E você vai aprender para o resto da vida como é que é aquela fórmula e como é que se calcula de um jeito inimaginável. E você vai ser um vencedor, porque todo conhecimento do mundo não vai vir para sua mão, já está aí. Já está aí. Quando você pega o WhatsApp para ver as perguntas, as respostas das pessoas, você não está percebendo que agora tem um círculo ali.
Um círculo. Quem percebeu que tem um círculo? Quantas mãos? Vamos ver. Quantas mãos perceberam? E se ao invés de você ficar distraído, fazendo perguntinhas sem sentido, você clicar no círculo e perguntar assim: estou sem grana, preciso pagar minha luz, eu sei fazer tal coisa e tal coisa, o que me recomenda? Em 15 dias você sai de alguém que não consegue fazer nada para se tornar um empreendedor. Quantos dias eu disse? Mas as pessoas estão distraídas nas redes sociais, trancadas no passado e não viram que o futuro não vai chegar. Já chegou. Em fevereiro de 2026, prefeito, as inteligências artificiais foram consolidadas. Fevereiro desse ano. O que significa isso? Todo o conhecimento do mundo já está ali. Nós não teremos uma rede social, uma inteligência artificial com um modelo mais novo, porque surgiu um conhecimento novo. Não, todos os livros, todas as poesias, todas as músicas, toda a ciência, todos os artigos científicos, tudo que precisava ser descoberto já foi. E terminou quando? Em fevereiro desse ano. Nós entramos agora, a partir de março desse ano, no tempo dos agentes de inteligência artificial. Não é mais inteligência, é agentes de inteligência, que é a aplicação do conhecimento. Não basta você saber, você precisa aplicar. E esse é o mundo que a gente vive hoje a partir de março. A gente já está em maio. E muitas pessoas ainda estão na fase de perguntar para o chat GPT, isso já terminou. Agora a gente fala em computing use. O que é isso? A inteligência usa o computador. Você diz: eu preciso resolver tal situação, e ele vai usar o seu mouse, o seu teclado, o seu navegador, o seu aplicativo da empresa, seja a empresa, o aplicativo da prefeitura, e ele vai achar uma solução. Porque agora a gente vive a era dos agentes de IA. Mas tem gente aqui ainda rolando feed. A IA, ela está substituindo milhões de empregos. Eu trago aqui dados assustadores. Segundo aparece no som sobre emprego, prefeito, eu trago 18 slides de estatística, aonde eu digo profissão por profissão, quantos anos ainda resta aquela profissão até terminar. As pessoas vão ter respostas do tipo: sou motorista de caminhão. 2 milhões de brasileiros, prefeito, são motoristas de caminhão. O Marcos não é motorista, vai sozinho o carro. Eu tenho a data que isso vai terminar. E 2 milhões de pessoas vão ficar desempregadas, porque os caminhões serão autônomos. Temos algum motorista aqui? Conhece alguém? O senhor é motorista? Sorte que o Davi está se aposentando, né? Novas profissões surgindo a cada ano. A pergunta é: o que eu tenho que estudar? Eu tenho essa resposta. Habilidades digitais como exigência básica. As pessoas, prefeito, precisam ser alfabetizadas na IA. Mas as escolas estão fazendo isso, secretário? Vejam que para modificar um currículo, vai para a Câmara, vai para o Senado, vai para o governo, volta na Câmara de Vereadores, é algo moroso. Até que se modifique um currículo do Plano Básico de Educação, essas pessoas já estão fora do mercado. Se não houver uma iniciativa, um prefeito como o senhor vai estar à frente do seu tempo, e mesmo fora do currículo do Plano Municipal de Educação, já ir se antecipando, desde os docentes, preparando eles. Os docentes precisam dominar o notebook LM.
Quem sabe o que eu estou falando? Então, assim, precisa começar primeiro pela educação, e depois chegar no corpo docente, depois chegar nos alunos, para que no futuro nós tenhamos aqui em Porto Lucena uma geração empregada. Porque tudo mudou, tudo vai mudar, e vai mudar rápido. Pastor, posso falar? Por gentileza. Eu tenho dito isso em todos os reuniões que nós fizemos, secretariado, diretores, tenho falado. O grande problema nosso está nesse tal de gestor, que entenda desse ato para nos aconselhar. Eu tenho dito para nós, se aperfeiçoe nisso que aí é o futuro, não adianta nós pensar outra coisa mais. Tem a resposta para tudo aí. Está aí. Você pode perguntar, não vai te dizer, enquanto 5, 6 pessoas têm que trabalhar para voltar, quando está pronto, pergunta, está pronto. Para ter que saber operar esse sistema. Está faltando para. Isso a nível de Brasil falta para 95% das prefeituras e dos locais de trabalho. Tá bom? Isso aí. As prefeituras precisam emitir relatórios para o governo federal. Todo o orçamento é vinculado, as emendas são vinculadas, você manda relatório, recebe relatório, manda estatística, recebe estatística. Isso é moroso demais, trabalhoso demais, difícil encontrar quem domine isso. Só que você tem um co-work. O que é isso? Um colega de trabalho altamente especializado que chama IA. E aí você abre o Cloud Desktop, prefeito, e diz assim: olha esse relatório do Tribunal de Contas do Estado. Eu não estou conseguindo entender esse ponto. A IA não vai só te explicar, ela vai fazer. De março para cá, a gente entrou na era dos agentes de IA, em que ela não vai só te explicar, ela vai fazer. E aí, o governo federal te manda aqueles manuais da Caixa Econômica de 60 páginas por causa de uma emenda de 300 mil que veio associada a uma reforma. Como é que eu faço essa prestação de contas? E aí você chama a inteligência artificial, aí você chama o Codex da OpenAI e diz assim: eu não estou conseguindo entregar esse relatório. Ele não vai te explicar só, ele vai fazer. E aí você vai validar aquela informação e o dinheiro vai chegar na conta da prefeitura. Próximo slide. Meu tempo está pequeno. Inteligência artificial, o que está chegando para o mercado de trabalho? A questão é que já chegou. As pessoas não se prepararam, já está aqui. Atendimento por chatbot IA, revisão de contratos por IA, diagnósticos médicos automáticos, tradução e legenda em tempo real. Hoje, o médico pega um exame de radiografia, um exame de tomografia, e um laudo interpreta aquele exame, e vai dizer para o médico que pediu, um especialista, se aquilo que ele pediu é de fato procede ou não. Só que aquele mesmo exame, quando a gente passa para o nosso co-work, prefeito, ele já está ali, mas não está sendo usado. Antes da gente dar o laudo, a gente pega o mouse e arrasta e larga em cima do co-work. Ele vai detectar, prefeito, um câncer, que o especialista só vai descobrir daqui 5 anos nas imagens. Ele detecta com 5 anos de antecedência. Mas as pessoas não são treinadas, prefeito, a pegar uma imagem e ser humilde e chamar o co-work, que é o nosso agente diário, e dizer assim: qual é a tua opinião? Eu vou entregar um laudo para o médico agora. Eu já sei que o que ele pediu procede ou não, mas eu queria a tua opinião, se não tem algo mais aqui. E aí ele pode te surpreender com o diagnóstico que o médico nem pensou. Isso não está por vir, isso já está à disposição de todos. Chegando rápido, motoristas substituídos por veículos autônomos, contadores e analistas de dados parcialmente substituídos, professores com IA como co-docentes. O professor chegar e perguntar para IA: eu estou com uma dificuldade, eu estou passando uma matéria para os alunos do 5º ano de geografia, e eles não estão conseguindo entender. Como é que eu consigo passar essa matéria? Você vai ser surpreendido com a resposta. Mais do que isso, aplique uma prova para os seus alunos e depois você pega todas as provas e entrega para a IA
analisar você como professor. Você é um bom professor? Você está conseguindo ensinar a matéria? Você vai ser avaliado e você vai ser melhorado a partir de quem? Das notas dos seus alunos e do seu co-work, o seu co-docente, que é a inteligência artificial. Profissões do futuro. A pergunta é, prefeito, existe uma faculdade de engenheiro de prompt de IA? Não existe. Sabe quando que vai nascer essa faculdade? Quando não precisar mais. Porque o currículo demora muito para mudar. O currículo demora muito para mudar. Demora muito para se adaptar. Existe uma faculdade de design de experiência com IA? Não existe. Especialista em ética de IA? Não existe. Curador de dados e algoritmos de IA? Não existe. Só que daqui 5 anos, se você não for especialista nisso, quem é da tecnologia está fora do trabalho. Já está fora. Mas eu estou fora, mas eu não sabia. Não tem quem te ensine. Mas você precisa dominar isso aqui. E se você chegar para IA como um co-work e dizer assim: eu sou fulano de tal, trabalho na prefeitura, minha função é cuidar da internet nas escolas, eu preciso me antecipar o meu tempo, eu preciso ser alguém que esteja pensando na frente. Hoje nós vamos abrir uma escola nova. O que eu preciso fazer? Você vai ser surpreendido com a resposta, porque ele vai detectar todos os pontos fracos de TI da sua escola e vai te dar um plano de reestruturação para que você tenha a melhor escola, não só do município, mas de todo o estado. Isso já está disponível? Já está. É só utilizar. Próximo, não, só um pouquinho. Antes do próximo livro. 300 milhões. A caixa ficou na frente, mas eu traduzo para vocês. 300 milhões de pessoas vão perder emprego nos próximos 5 anos. 300 milhões no mundo. Nos próximos 5 anos. 97 milhões de novas profissões vão ser criadas nos próximos 5 anos por demanda de IA. E não tem ninguém ensinando isso aqui. E 65% das crianças que estão lá na sua escola, estão lá sentados, aprendendo, 65% vão se formar em profissões que não vão mais existir e não poderão atuar. Próximo slide. Pastor, é que a gente vem, né? Aqui nós estamos falando com o povo, a gente vem de uma geração que não viu a progressão tão grande como a gente que está viajando, está vendo isso aí mais, né? O que tem aumentado essa situação que o pessoal talvez está escutando, mas não vai acontecer. Só que é um absurdo que está evoluindo as coisas no nível que a gente não consegue nem interpretar. Não sei qual é terminar a profissão, vai terminar. Só que a gente fala hoje parece que é impossível, vai terminar. Eu tive hoje a Feira Sorte, por exemplo, e eu tive em Brasília 2 meses antes de assumir, aqui em novembro de 24. Tinha 2 Uber que eu peguei em Brasília durante 5 dias que eu fiquei, 2 Uber elétricos. Eu fui agora, visto esse ano lá, não tem nenhuma gasolina mais. Eu cheguei aqui e disse um dia, os caras gasolina, o vai terminar. Me chamaram de louco. Não, você não vai. Fui na Feira Sorte agora, o que tem de carro elétrico e híbrido, e vai terminar também, vai terminando as coisas. Ele vai mudando o rumo das coisas, tá? E rapidamente, muito mais ligeiro do que a gente pensa. Muito mais ligeiro do que a gente pensa. Prefeito, um plantador de soja nos Estados Unidos, hoje, não é o que tem, hoje, ele antes de deitar, ele pega o seu celular, clica em cima do trator e diz assim: eu quero que você faça a colheita do soja, e pinta a área e vai dormir. Quando ele acordar, o trator colheu toda a soja, autônomo. Hoje, não é no futuro. Hoje, na França, eu estive na Espanha.
Estive na Espanha, agora em março do ano passado. Hoje na França, uma pessoa sozinha consegue cuidar de 20 vacas leiteiras. Um casal só, 20 vacas leiteiras. Porque é um robô quem trata as vacas, tira o leite, processa o leite, armazena, avisa para buscar, tudo de forma automatizada, enquanto o dono fica só acompanhando pelo seu aplicativo. Isso hoje, na França. O mapa do futuro do trabalho. Pessoal, esse é o slide mais importante da palestra de hoje. Se eu pudesse dizer para vocês assim, palestrante, eu queria levar só um slide para casa, de tudo que o senhor falou. É esse slide aqui. Professores, educadores, esse slide aqui, vocês precisam compreender. De forma bem resumida. Por que está ali 2031? Vocês estão formando, vamos imaginar, uma geração no 9º ano. Essa geração vai para a faculdade. Ele vai fazer 5 anos de faculdade. Qual é o cenário que eles vão pegar em 2031? Todo mundo entendeu? Saiu do 9º ano, colocou o pé na faculdade hoje. Daqui 5 anos, 2031, me formei e peguei o certificado. Que cenário eu vou encontrar? O cenário é esse: uma automação acelerada. A automação acelera. A IA substituiu. Vejam bem, no primeiro dia que eu botei o pé na faculdade, até o dia que eu peguei o certificado, substituiu 30% das tarefas repetitivas. Isso quer dizer que 30% dos trabalhadores saíram do mercado enquanto eu fazia a minha faculdade. 5 anos, 2031. A programação, o design e a análise são parcialmente automatizados. Você não vai mais utilizar teclado e mouse, você vai falar com o computador. Esse é o cenário de 2031. E você vai dizer o que você quer. E o computador vai fazer para você. Os professores precisam fazer uma prova, depois precisam corrigir. Olha como é difícil isso, aplicar esse conteúdo. O currículo do ano, você vai falar e o computador vai fazer tudo isso, desde a prova até a correção. Vai avaliar tanto o aluno quanto o professor. Isso num cenário de 2031, você saiu da faculdade no primeiro dia. Dominar os prompts de IA é o diferencial básico. O que é isso? Você, em 2031, primeiro dia de trabalho, acabou de se formar. Você olha para o lado. Uma empresa que tinha 100 pessoas, vai ter prefeito 30 pessoas, fazendo a mesma tarefa, a mesma produtividade. Porque todos os funcionários terão um coworking, um colega de trabalho digital. Então você vai chegar na empresa e vai dizer para o seu colega digital: eu preciso que você abra a planilha de clientes, controle isso e aquilo. Preciso que você vá lá no estoque e faça as compras de acordo com o melhor preço. Eu preciso que você verifique esses pagamentos no banco. E preciso disso, preciso daquilo. E quem vai fazer? O coworking digital. A questão é, daqui 5 anos, as pessoas vão estar treinadas para falar com as máquinas e dar ordens para elas? Porque uma máquina vai fazer o trabalho de 10 pessoas. Você vai gerenciar um coworking que vai trabalhar por 10 funcionários produtivos. Esse é o cenário do seu primeiro dia depois de formado, no ano de 2031. Agora nós temos aqui o ensino fundamental. O prefeito está aqui, responsabilidade do ensino médio do Estado, ensino fundamental do município, e aqueles alunos que hoje estão no 6º ano, 6º, 7º, 8º, 9º,
Essa é a geração que está hoje aqui. Eles têm 4 anos de escola e depois mais 5 de faculdade. Vão chegar lá em 2036. Acabaram de se formar. Qual é o cenário que eles encontraram? Mercado redefinido. Mercado se redefiniu. Todos prestando atenção? Metade das profissões sumiram. Não existem mais. Elas foram substituídas ou modificadas. O trabalho híbrido humano e IA vira um padrão. O que é isso? Em 2031, prefeito, você tem um colega, que é o coworker. Em 2036, você tem um chefe. O seu secretário, prefeito, em 2036 vai ser uma IA. O secretário de Educação, o secretário da Saúde, o secretário do Meio Ambiente, o secretário do Planejamento, o gerente da empresa, o gerente do banco, o gerente da locadora, o diretor, o CEO, o SEO, tudo vai ser. Então você vai chegar na empresa em 2036, primeiro dia formado, e o seu chefe é uma IA. E vai lhe entregar as metas do dia. Quem é vendedor de loja aqui? Algum vendedor? Tem meta? Não é fácil, né? Só que em 2036, prefeito, é a IA que vai dar as metas. Os CEOs todos serão IAs. E você ainda vai gerenciar coworks, colegas de trabalho digitais. Esse é o cenário de 2036. As habilidades humanas, elas valem mais do que nunca. Por que vai ser tão importante o ser humano? Porque a IA vai usar o ser humano como laboratório de experiência. O seu chefe vai lhe dar uma tarefa e vai ficar olhando como é que você resolveu. Ele aprende e replica para todas as IAs do mundo, prefeito, que vão estar conectadas, interconectadas. A sua habilidade não vai ensinar só o seu chefe digital, vai ensinar todos os chefes do mundo. E no dia seguinte a sua habilidade já não será importante, porque todas as IAs do mundo que são chefes vão saber que o jeito de resolver aquele assunto é desse jeito. Todos prestando atenção? Não vai ter o cara mais, vai ser a máquina. Tem o cara que sabe. O cara é o cara que vai ensinar segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Então não para na escola. Saiu recém do prézinho, do jardim. Primeiro ano, primeiro dia de escola. Vão enfrentar do primeiro ao quinto, depois vão do sexto ao nono, depois vão enfrentar uma faculdade. E 2043 colocaram o pé no mercado de trabalho. Primeiro dia. Qual é o cenário que vão encontrar? Então, você que é professora, olha para o seu aluninho amanhã. Olha o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Qual o cenário que ele vai encontrar quando ele entrar no mercado de trabalho em 2043? Nova era de trabalho. O que é a nova era de trabalho? Você não vai superar o seu cowork. Prefeito, se o senhor ainda for prefeito de Porto Luciano, em 2043, essas criancinhas que o senhor vai visitar amanhã lá na escola, vai apertar a mão dela, vai dar um beijinho, primeiro ano, segundo ano do ensino fundamental. Essas criancinhas, elas não terão mais emprego se não irem para esses nichos de trabalho braçal e manual que a máquina não pode fazer, que são as infraestruturas. Aqui, entre 2036 e 2043, vai ser discutida a renda básica universal. Alguém já ouviu falar sobre isso? À medida que as pessoas forem perdendo o emprego, elas vão precisar continuar ganhando dinheiro porque precisam sobreviver. Quem vai pagar essa conta? As empresas de IA. 2021, prefeito, as maiores empresas do mundo eram chamadas de as Big Techs.
empresas bilionárias. 2 bilhões, 3 bilhões, 4 bilhões, 5 bilhões. Era como valia a Microsoft, a IBM. Hoje todas elas são trilionárias. Depois da pandemia, e nunca antes na história aconteceu de existir uma empresa trilionária. Nunca houve na história. Mas em 4 anos surgiu a geração de empresas trilionárias. Você consegue imaginar o que é um tri? A economia inteira da França, a economia inteira da Itália. Uma empresa tem a economia de um país hoje. E agora, prefeito, a gente chegou nas trilionárias. A OpenAI está valendo 4 trilhões. 4 trilionários. São números que, se a gente falasse há 10 anos atrás, todo mundo ia dizer assim: isso nunca vai existir no mundo uma empresa que valha 4 trilhões. Jamais teria que se unir a economia de um continente. Hoje isso está na mão de uma empresa, 2 empresas. As 10 Big Techs hoje são todas trilionárias, 3 trilhões de dólares. Quem vai sustentar essa força de trabalho que vai cair em 2043 ou antes? Uma parceria entre as Big Techs e os governos. As empresas vão subsidiar esses trabalhadores que não conseguiram se adaptar a esse tempo. Próximo slide. Eu tinha tanta coisa para falar para vocês, mas o tempo não permite. Próximo slide. Importante dizer que as decisões hoje, né, também, as decisões hoje judiciais e as defesas judiciais, praticamente todos estão passando por IA. O juiz está lá praticamente para assinar a sentença, já tem todos os discutidos, pronto, sai a decisão, já está ali. Então, às vezes ela vai pegar advogado para defender o advogado que usou IA e o juiz já está com a decisão pronta, baseada nos fatos. Não tem uma decisão de pessoas. Hoje existem os laudos de IA. O que é isso? A maneira como as IAs interpretam as leis. Porque são as IAs que fornecem subsídio para os juízes decidirem. Então você entra com uma petição muito bonita, com todos os elementos corretos, e você perde uma ação. Por quê? Porque a IA recomendou. Porque você usou um texto que não passou por uma IA para formatar aquele texto para que a IA do juiz pudesse entender. Todos prestaram atenção no que eu falei? Então hoje existe um jeito específico de você entrar com uma ação na justiça, porque não são mais humanos. A primeira leitura e a recomendação já não são mais humanos. O que a IA não consegue fazer? Finalizando a nossa palestra então. Eu não vou ficar parado na palestra anterior para você não ficar muito assustado também. O que a IA não consegue fazer? Ela não consegue ter empatia. É por isso que as pessoas vão continuar sendo importantes, porque elas conseguem amar as outras, conseguem se doar, conseguem servir. Então, num tempo que tudo vai ser frio, tudo vai ser automático e tudo vai ser decidido por IA, o nosso trabalho como ser humano, de olhar nos olhos das pessoas, de apertar a mão, de dar um abraço e dizer: estou contigo, isso nunca vai mudar. Isso são valores fundamentais nossos. O que a IA pode simular? Simular empatia. Aí nunca vai ter empatia. Isso é nosso, da natureza humana. A criatividade. A IA jamais terá criatividade. A criatividade é um dom de Deus. E Deus só repartiu isso como ser humano. Só o ser humano é criativo. A IA, ela imita. Ela precisa ler todos os quadros pintados do mundo, analisar as pinceladas do Van Gogh, para fazer uma nova pintura muito bonita, que na verdade é um pouquinho de cada coisa. Ela não criou. Ela não tem a capacidade de criar. Então só o ser humano consegue pegar uma tela em branco, um pincel e um pouco de tinta e de fato fazer algo criativo que nunca existiu. O que a IA
ela não tem relacionamento, ela não tem amor pelas pessoas, ela nunca terá um relacionamento. A gente olha para os casais maduros, nós aqui temos 28 anos de casado, né? Tanto tempo juntos, né? Jamais vamos nos separar ou trocar isso por outra coisa. Aí ela nunca vai entender isso, jamais vai entender isso. Então o ser humano ainda será imprescindível para manter relações, boas relações para com as pessoas. O julgamento ético, decidir com valores, responsabilidade e consciência moral, ainda será decisões humanas. A IA, ela nunca vai conseguir decidir algo eticamente, mas ela vai decidir muitas coisas e vai continuar decidindo, mas sem ser eticamente. Adaptabilidade, reagir a imprevistos com bom senso e flexibilidade. A IA não tem isso e nunca vai ter. O ser humano consegue se adaptar a qualquer situação, inclusive esse cenário de 2043. Mais do que isso, um dia a IA vai terminar. Mas nós cristãos, nós temos uma coisa chamada vida eterna, que a IA não tem. Ela é tão poderosa, ela manda em tudo, ela vai decidir todo mundo, ela vai colocar as pessoas para a rua, vai fechar o emprego das pessoas, vai isso, vai aquilo, vai, até o dia que ela vai terminar. Porque aquelas pessoas que têm Deus na vida, de fato é que têm a vida eterna. E aqui eu não estou falando de religião, cada um, né, escolha o seu Deus, a sua forma de pensar no divino e pensar na eternidade, mas na eternidade não haverá IA. Então isso aqui um dia vai passar. Propósito. A IA não tem propósito a não ser, o que eu falei das empresas milionárias e agora das trilionárias? Nós vamos ter, antes de 2043, as empresas quadrilionárias. O que é isso? Uma empresa vai ser maior do que todo o PIB de um país como os Estados Unidos. Uma empresa vai ser. Mas o que nos move é muito mais do que isso. É serviço. Jesus Cristo, o nosso mestre, o maior de todos, disse: eu vim para servir e não para ser servido. Muito obrigado, prefeito. Desculpa passar um minutinho. Não, eu quero só fazer uma pergunta. Eu sei que o senhor devia estar na palestra que eu falou, que eu tenho falado aqui. Quanto tempo ainda vai o dinheiro? Vai se usar o dinheiro? Se falar em dinheiro. Quanto tempo? Quantos anos? Não mais. Não mais. Então, eu sei que vai terminar. O que o senhor acha? 2, 3, 4 anos pode ir? Não mais. Aqui naquele segundo cenário, naquele Tem cenário dinheiro, meio. tem cartão, para entrar no mercado, para comprar, saiu da porta e devido da tua conta. Isso aí. Aquela coluna do meio, prefeito. Naquela coluna do meio. Tá? Ali que vai ser decidida a questão monetária. Tá, beleza. Aí, muito obrigado.